Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço na imprensa alagoana, para falarmos, para aprendermos mais de uma área tão essencial à nossa existência, que é a saúde. E hoje nós vamos falar de uma temática que começou a ser abordada no fim de 2019, mas continua se estendendo até agora, que é a pandemia de Covid-19. Graças à vacinação, nós estamos num status, podemos dizer, controlado, mas isso não significa que o novo coronavírus deixou de circular ou, pior ainda, que algumas pessoas ainda sejam vítimas fatais, morram por complicações provocadas por essa doença. E hoje nós recebemos aqui no estúdio uma das técnicas do Programa Nacional de Imunização em Alagoas, o PNI aqui no estado, a Amélia Albuquerque, a quem já agradecemos pela participação. E hoje nós vamos falar, Amélia, sobre algo muito importante que está relacionado à vacinação e é até uma atualização dela, né? A vacinação bivalente. Antes de tudo, mais uma vez, obrigado. E que vacina é essa? Por que esse nome? Sim, olá a todos, né, que nos acompanham. A bivalente, ela veio das subvariantes da Ômicron, né? Foi visto epidemiologicamente que necessitava de um imunizante que substituísse a monovalente para dar um reforço anual, que o intuito dessa vacina é essa. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação com a bivalente justamente para encerrar o esquema vacinal, mas para isso tem que ter as duas doses mínimas da monovalente, a D1 e a D2. Quando a gente fala bivalente, essa terminologia já nos indica que ela vale para pelo menos duas variantes especificamente, é isso? São subvariantes Subvariantes, da né? Sim. E é importante dizer que o vírus, ele é vivo e por isso ele sofre essas mutações que podem variar de acordo com a condição genética da população, do ambiente. Ele é adaptável. Daí, então, a importância de se continuar vacinando, de se continuar atualizando, podemos dizer assim, esse mecanismo de combate ao vírus que, sem dúvida, foi aquele que mais ajudou a salvar vidas, tanto no período mais grave da pandemia, quanto nesse período posterior. Isso, sem dúvida nenhuma, a vacinação tem a sua ênfase, né, no controle da pandemia, no controle dos casos graves, das hospitalizações e dos óbitos, né, pela doença da Covid. E a gente pede encarecidamente que a população ela vá ao posto de vacinação, ao ponto de vacinação, se vacinar. Se não tiver concluído o esquema, não tem problema nenhum, a gente continua de onde parou. Se tiver 2 doses de Covid, ele vai receber a dose com a bivalente e assim, para o ano de 2023, encerrar o esquema vacinal. Queria só fazer uma breve retrospectiva aqui. A gente não tinha vacina nenhuma, de repente surgiram várias, né, no mercado, graças a Deus. E aí começou até a se ter uma distinção. Eu só quero tomar se for daquela, só quero tomar se for daquela outra, né? Ficaram conhecidos como os sommeliers de vacina, né? E no final das contas, num período em que era difícil se tomar a vacina, ainda assim se conseguiu vacinar um número bastante considerável da população. E depois surgiu uma vacina que só precisava tomar uma vez, que foi a Janssen, né? E agora essas bivalentes, mas como é que está esse esquema de vacinação? A gente continua tomando primeira, segunda, terceira e quarta dose até para os adultos, a quinta é só para os idosos, já existe as sextas posteriores. Vamos tentar fazer um panorama, Amélia, para esclarecer aqui para a turma? Isso. O resumo do esquema de vacinação contra a Covid, ela se dá dependendo do grupo. Existe um grupo específico para imunocomprometido, para quem tomou a Janssen inicialmente e para quem fez a dose monovalente com a Coronavac, a AstraZeneca ou a Pfizer. Para quem fez o uso desses 3 imunizantes que eu falei anteriormente, para 40 anos mais, se ele fez o esquema completo, ele está hoje com 4 doses. Ele está com a primeira dose, a segunda dose, o primeiro reforço e o segundo reforço. Abaixo de 40 anos, que a gente preconiza de 12 mais até 39 anos, o esquema vacinal dele vai estar com D1, D2 e um reforço. Acima de 50 anos, 60 anos mais, dependendo se é imunocomprometido ou não, ele pode estar hoje com 5 doses, porque teve uma dose adicional específica para quem é imunocomprometido. Então, a bivalente, ela chegou justamente para encerrar esse esquema no ano de 2023. Então, o Ministério, ele diz que nesse ano de 2023, independente de como esteja o esquema mínimo, que é o que a gente pede, para a faixa etária preconizada que está sendo vacinada agora no momento com a bivalente, a gente pede para que esteja no mínimo
com 2 doses, a D1 e a D2. Se caso chegue no ponto de vacinação, na unidade básica de saúde, para iniciar o esquema, ele não vai tomar logo a Pfizer bivalente, ele vai fazer a D1, vai haver o intervalo, dependendo do imunizante, vai fazer a D2 e após 4 meses dessa segunda dose é que ele vai ser vacinado com a Pfizer bivalente. Pessoas que, por exemplo, só tomaram até a terceira dose e deveriam já ter tomado a 4. Algumas pessoas acham que não podem mais pelo tempo, porque, entre aspas, a campanha, que nem é uma campanha no final das contas, né? Eu acho que já se tornou vacinação permanente nesse caso. No caso da bivalente, nós entramos na segunda campanha. Pronto. Encerramos Mas a geral, campanha. essa de primeira, segunda, terceira, Isso. das monovalentes, Essa ela é permanente. é permanente. Muita gente está achando que é campanha. Campanha é quando existe, como o nome sugere, um período determinado para uma maior ênfase ou uma vacinação restrita àquele intervalo de tempo. Mas é bom a gente reforçar, não é, Amélia, que nesse caso em particular, não é uma campanha para as monovalentes, é uma vacinação contínua. Quem não tomou a terceira, por exemplo, pode procurar agora um posto de saúde para tomar a quarta? Pode sim. Postos específicos? Quem não se enquadra no grupo prioritário para ser vacinado com a vacina da bivalente, ele pode continuar ao seu esquema preconizado pela idade. Então, procurar a unidade básica de saúde ou um ponto de vacinação. Alguns municípios do estado de Alagoas ainda estão utilizando pontos de vacinação para a Covid e outros já aderiram à modalidade nas unidades de saúde. Então, assim, procurar a Secretaria Municipal de Saúde, né, do seu município, e procurar saber onde estão ofertando as vacinas contra a Covid. E como é que está agora sim, falando da campanha para vacinação bivalente? Como é que ela está funcionando? Onde são os locais de vacinação e como é que está essa procura? Isso, no momento nós estamos com uma procura muito baixa. Inicialmente, o Ministério elencou, através de fases para vacinação, um grupo específico dividido em 5 fases. Iniciamos a primeira fase, quando chegamos na segunda fase, que foi a partir do dia 6/3, o Ministério viu que a baixa procura foi muito grande e resolveu ampliar para todas as fases. Então, as 5 fases que estavam elencadas por datas específicas caiu por terra e agora a gente está vacinando todas as fases. Então, quem faz parte do grupo prioritário pode procurar qualquer unidade básica de saúde do seu município que será atendido. E quem são essas pessoas, né? Eu sei que os idosos normalmente já estão relacionados, pessoas com, se eu não me engano o termo é imunossuprimidas, não é isso? Pessoas com essa situação particular também podem ser vacinadas, detentos entram nessa condição, aquelas pessoas que estão em casas terapêuticas. No primeiro momento, foi elencados os imunossuprimidos, gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, as pessoas que estão em condição ILP, que são instituições de longa permanência, acamados, né, principalmente os acamados. Então, são as faixas etárias que têm uma dificuldade maior de acesso e que têm um comprometimento muito maior quando há contrair, né, o vírus da Covid. E existe algum pré-requisito, se é que podemos chamar assim, alguma condicionante para tomar essa vacina, como, por exemplo, não ter tido gripe ou um quadro semelhante há tanto tempo, ter tomado a vacina há um período não inferior a tal? Isso, existe sim. Desde o início da vacinação, em 2021, a gente vem pedindo para que as pessoas que tiveram Covid, teve Covid confirmado, com sintomas ou com exame, que aguardem no mínimo 28 dias para serem vacinados. E contatos também, os contatos, teve contato com a pessoa com Covid confirmado também, esperar esse prazo para poder ser vacinado e não, né, identificar uma reação adversa com o próprio vírus instalado no organismo do paciente. É muito importante fazer esse reforço, porque se algumas pessoas acabam procrastinando, né, como bons brasileiros, outras, ao contrário disso, tentam a qualquer custo tomar a vacina o quanto antes. Isso. Mas é necessário lembrar que isso não é uma questão opcional, é às vezes até de sobrevivência, não é? Você precisa ter esse cuidado para que não tenha um efeito indesejado, um efeito contrário àquele esperado, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente pede, né, é feito toda uma avaliação, todo o procedimento para ser liberado um esquema vacinal ou uma própria vacina é passado por um corpo técnico, tanto do Ministério da Saúde como da Anvisa, que é a agência reguladora. E aí a gente sabe que para poder ir diminuindo essas faixas etárias, incorporando outras faixas etárias, outros grupos prioritários, tem que ter um escalonamento com
com todo o cuidado, né, para que não venha a ter reações adversas não esperadas. Há um ponto importante também em toda a campanha de vacinação, que é o alcance de uma meta de público-alvo. Foi estabelecido nessa também? A campanha da Bivalente, ela vem com uma meta de 90%. Atingiu 90% desse grupo prioritário, atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Agora, é a partir daí dos 90% que a gente consegue considerar com aquele termo chamado de imunidade de rebanho, quando de fato começa a haver uma segurança até no controle da circulação do vírus, chances menores de agravos. Isso, é muito importante falar isso, né? Muitas pessoas, as pessoas que vão aderir à vacinação, elas estão fazendo parte justamente dessa imunidade de rebanho, que é quando a gente vacina um círculo de pessoas e aquele que não quis se vacinar por conta de alguma fake news ou por conta de não querer mesmo passar por outra vacinação, né? Muita gente está alegando isso, eita, mais uma dose. Mas aí eu reforço, digo que é segura, são vacinas seguras, passadas por testes. Muita gente já foi vacinada, a gente pede encarecidamente que todo mundo que faça parte do grupo vá se vacinar, né, porque está fazendo justamente não bem a si, mas a quem estiver próximo. Isso é muito importante também. Até de dizer, porque o Brasil ficou envolto a uma nuvem densa de fake news, né, de notícias desastrosas e até criminosas acerca da vacina. Se você vai se vacinar, você vai virar um jacaré. Eu, particularmente, não vi nenhum réptil na rua. Mas, infelizmente, nós vimos milhões de pessoas que, pela ausência desse mecanismo de proteção, pela ausência desse dispositivo de saúde, infelizmente, foram vítimas da Covid-19, do novo coronavírus. E ainda, certamente, há uma resistência, talvez reduzida, porque ficou mais do que claro que foi a vacina quem contribuiu de forma eficaz para estabilizar, controlar e mitigar os efeitos negativos dessa pandemia, não é isso? Mas vocês ainda constatam isso na ponta, essa dificuldade, essa resistência, não só desse público específico, mas dos demais que tomaram 1 ou 2 doses e desistiram, não completaram o esquema vacinal e, portanto, estão menos vulneráveis, mas ainda estão nessa condição? Isso, a gente todos os dias passa por essa situação, recebemos vídeos, áudios. Essa semana recebemos um áudio de que está sendo divulgado que a Bivalente, ela veio para exterminar, foi a palavra que foi utilizada pela pessoa que fez o áudio, exterminar metade da população brasileira. Gente, isso é mentira, isso é fake news. As vacinas estão aí, a credibilidade do PNI está aí, vai fazer 50 anos, né, o Programa Nacional de Imunização. Nós somos os pioneiros na vacinação, é referência para o mundo todo. A vacinação do nosso país. Então, assim, não tem porquê as pessoas terem medo, receio de serem vacinados. As crianças fazem parte de um grupo aí maior, que fazem uso das vacinas ofertadas pelo SUS. Até menor de 2 anos de idade, eles estão aí quase todos os meses, né, nas unidades de saúde, fazendo uso desses imunizantes, e a gente não vê problema algum. Então, as fake news realmente atrapalharam bastante. A questão também das doses, da quantidade de doses que foram ofertadas, mas a gente também tem justificativa, o Ministério também tem justificativa através de estudos científicos que comprovaram que ia reduzindo, né, a proteção contra o coronavírus e fora até porque ele é mutável, né? Isso. Nós tivemos a Delta, a Ômicron, as subvariantes da Ômicron e assim vai. E provavelmente vai ser um vírus que vai ficar aí por muito tempo. A gente acredita, né, que futuramente tem um imunizante anual, como a gente tem agora da influenza, e através da sazonalidade vai mudando o componente da vacina de acordo com a necessidade. Eu ia falar justamente isso. Primeiro que chega a ser tola essa mentira de que a vacina tem o propósito de eliminar metade da população. Metade da população mais seria eliminada se não houvesse vacina. Verdade. Isso a história, né, ainda que recente, já nos confirma. Mas gripe tem todo mundo, todo ano, e todo ano tem vacina. Aí a pessoa pode se vacinar e, infelizmente, ainda desenvolver. O que muita gente não entendeu é que os efeitos do eventual contaminação são infinitamente menores. E na rede pública, sobretudo, na rede de saúde de forma geral, isso gera uma baixa de gastos, né? Gera uma economia muito grande de recursos que podem ser aplicados em outras áreas da própria saúde para continuar salvando vidas. Afinal de contas, uma internação requer uma demanda de profissionais para atender a pessoa, uma demanda de medicamentos, uma demanda de recursos para manutenção
daquela vida naquele ambiente hospitalar, sobretudo, né? Isso. O que a gente precisa deixar claro é que a vacinação, ela reduz o risco de morte. Muita gente achava que a vacinação, ela ia fazer com que você evitasse de adoecer contra a Covid, né? Com a doença da Covid. Mas, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, a vacinação, mas falando de uma forma técnica, ele não deixa você imune, né? Totalmente do adoecimento. Você vai adoecer, você pode contrair, sim, o vírus da Covid, pode adoecer, mas não de uma forma grave, de uma forma que leve a uma hospitalização, que chegue a ser entubado, que tenha que utilizar uma UTI, como você mesmo falou. É um custo maior para o Estado, para o país. Então, assim, a vacinação ela veio justamente para salvar vidas. Outro ponto muito importante é o respeito e até o entendimento do que é a individualidade biológica. Eu, por exemplo, tomei a vacina, as 2 primeiras da AstraZeneca. Isso. E tomei lá no fórum, ali no bairro da Serraria, no carro, ainda naquele período e tal. E tomei junto com a minha esposa. O técnico que aplicou foi o mesmo. O recipiente, né, vou dizer assim, bem na terra popular, o frasquinho, o vidrinho da vacina foi o mesmo. Eu não tive reação. Minha esposa que tomou do mesmo recipiente, do mesmo lote, da mesma dose ali praticamente, né? O mesmo vacinador teve uma reação. Ela teve febre no primeiro dia, controlada naturalmente ali com medicamento, sobreviveu, graças a Deus não teve Covid, eu também não, ninguém da nossa família, e eu não tive. Na segunda dose, ela também, mesma coisa, tomamos AstraZeneca também, ela teve uma reação um pouco menor, e eu tive um pouquinho de reação, me senti um pouquinho cansado. E na terceira tomei da Pfizer, não tive febre, ela não teve reação, mas eu acabei sentindo uma fadiga muito grande no dia posterior. Mas como disse, graças a Deus não pegamos Covid, não é? E não tivemos nenhum outro efeito colateral. É importante destacar que isso é um processo natural do nosso corpo até, ao reagir a um organismo, muitas vezes, estranho, não é verdade? E que isso faz parte também desse processo do desenvolvimento de anticorpos, de resistência ao agente contaminador, que é o novo coronavírus. Isso, todos os efeitos que você falou agora faz parte do processo imunológico, né? A vacina nada mais é do que uma partícula, né, de um antígeno, né, do patógeno, do vírus, que é extraído e inserido no nosso organismo, para o nosso sistema imunológico reconhecer aquele vírus que está ali circulando no nosso organismo e, porventura, se a gente tiver contato, ele reconhecer esse patógeno e atacar, né, o sistema imunológico atacá-lo e não deixá-lo ser ativado pelo nosso organismo. No caso da bivalente, as pessoas têm registrado também alguma reação posterior à vacinação? Quais são aqueles efeitos considerados normais, só para tranquilizar a turma, né? E a pessoa não ficar com medo ali de tomar, porque o mal-estar pode ser, até existir, mas é muito pequeno em comparação com o benefício que a vacinação nos traz, né? Com certeza, o benefício é muito maior do que qualquer reação que poderíamos ter em dias, né? Coisas de 1 dia, 2 dias, ou até mesmo não ter reação nenhuma. A vacinação da bivalente, até o presente momento, ela não constatou nenhum tipo de evento adverso grave, nenhum tipo de evento adverso fora do preconizado ou do esperado, porque a gente trabalha em cima de eventos esperados, né, que é dor local, uma febre que não dure mais de 12 horas, 24 horas. Então, todas essas situações, esses sintomas são esperados, são eventos adversos esperados. Mas até o presente momento, até hoje, a gente tem uma equipe da ISAV, né, que são eventos supostamente atribuíveis à imunização e à vacinação. Até esse presente momento, quem faz esse controle é o sistema do Programa Nacional de Vacinação do Estado, junto com o CRIA. E até agora a gente não tem nenhum caso relacionado grave a bivalente que não tenha sido de uma forma esperada, né? Graças a Deus, né? Mais um motivo para que a população procure esse recurso, lance mão dele para garantir a saúde individual, da família e da coletividade. Agora, o Estado, naturalmente, pela abrangência do número de municípios, sempre faz essa ponte com as secretarias municipais de saúde. Existe o Programa Nacional de Imunização, que, como o nome já sugere, né, trata de toda a federação, mas cada estado tem um PNI, não é, como Alagoas tem o dele, e vocês trabalham fazendo tanto a logística, quanto as recomendações, quanto o suporte técnico, toda a assistência aos municípios que replicam essas diretrizes, esses mecanismos de trabalho. Como é que está funcionando hoje, por exemplo, para vacinar uma pessoa acamada? Existe algum suporte do Estado para
atendê-las, para ir ao encontro delas, facilitando esse processo? As pessoas que estão, por exemplo, privadas de liberdade, que estão reclusas, né, no sistema prisional, já receberam também essa vacinação? Como é que vocês estão fazendo? Isso. Existe uma equipe de normatização do Ministério da Saúde, passado todas as informações para os estados, as 27 federações, e nós, no estado de Alagoas, também temos uma equipe técnica normatizadora, junto com a coordenação de imunizações, e a gente faz uma reunião com os 102 municípios, orientando, normatizando, articulando junto com eles como seria essa vacinação. Mas a estratégia de vacinação a gente deixa por conta de cada município, dependendo da realidade de cada um. A gente tem municípios pequenos, né, bem pequenininhos, que tem poucos acamados, poucos idosos, então a estratégia dele é num ponto de vacinação, numa unidade de saúde específica, central da cidade, como também temos municípios maiores, né, municípios que têm uma equipe de vacinação, que pode fazer uma busca ativa, que pode ir casa a casa, que pode ir às instituições de longa permanência, as socioeducativas, para poder estar fazendo essa vacinação. Então, a estratégia fica de acordo com o Programa Nacional de Imunizações Municipal. E vocês dispõem, por exemplo, de uma sistemática de reuniões, de encontros, para estar balizando essas estratégias? Afinal de contas, vez por outra tem uma novidade como essa e cada município tem uma realidade particular, né? Alguns têm uma grande população concentrada na área urbana e uma pequena na área rural, outros já possuem características distintas, né? Um meio a meio, mais até na rural, em algumas regiões, né? Existe esse alinhamento periódico para facilitar tanto a vida de vocês, naturalmente, quanto da própria população? Isso, existe sim. Nós temos um contato direto com o Ministério da Saúde, né, o Programa Nacional de Vacinação do Ministério, e eles entram em contato conosco através de reuniões, notas técnicas. Nós fazemos a leitura da nota técnica, resumimos as informações importantes, realizamos a construção da nota técnica estadual, emitimos para os municípios, entramos em contato com eles através de reuniões online, presenciais. Agora mesmo nós vamos dar início à vacinação da campanha contra a influenza, que vai ser do dia 10 de abril ao dia 31 de maio. Então, nós já articulamos com os municípios, vamos dar agora a data definitiva para a reunião presencial. A gente faz questão de fazer uma apresentação presencial para estar tirando dúvidas, bom, né? Orientações, em loco, junto com eles, juntinho, pertinho, para que não escape nenhuma informação e que a população seja vacinada de forma correta. E você tocou num ponto muito importante agora, Amélia, que é a informação. E assim como houve uma movimentação maligna mesmo, contra a verdade, contra a eficácia da vacina, contra a eficácia daquelas orientações, das diretrizes passadas pelos órgãos técnicos de saúde, existe, tal qual no nosso corpo, como já dissemos, uma reação contra esse mal, que é o movimento, estava até aqui dando a consultada, nacional pela vacinação. Isso é essencial nesse tempo de fake news, né, de mentiras que parecem verdade, para que haja mais uma vez o endosso de que o Brasil é, de fato, um país referência nesse calendário, não só da vacina contra a Covid, mas de todos. Porque quando você ataca uma vacina, você não está atacando uma pessoa, um governo, uma secretaria, um ministério, você está atacando a população, que muitas vezes é mais vulnerável do ponto de vista da conscientização, da recepção de informações seguras, né? Como é que você vê essa iniciativa, por exemplo? Alagoas está dentro? Com certeza, né? Alagoas sempre está de braço dado, né, de braços dados com o Ministério da Saúde, principalmente agora nesse programa nacional, né, de motivação da vacinação, não só contra a Covid, mas também com as vacinas de rotina do calendário vacinal para idosos, gestantes, crianças e adolescentes. E agora, em abril, está previsto pelo Ministério da Saúde essa ação, que vai entrar com a campanha da multivacinação, já encabeçando junto com a campanha da influenza, junto com a segunda campanha da Covid, que é a bivalente, e a gente, assim, espera que todos os municípios, né, venham a aderir à vacinação, entrem conosco, junto com o Ministério, para que a gente consiga elevar as coberturas vacinais que vem caindo ao longo dos anos. Nós tratamos muito aqui sobre vacinação de Covid, mas vocês não são do Programa Nacional de Imunização contra a Covid, a imunização de forma geral. Pegamos esse gancho porque é o mais urgente, é uma temática atual, mas vocês percebem também lá na ponta, na atividade prática do dia a dia, uma redução na procura por outras vacinas decorrente desse movimento de desinformação? Isso mesmo, desde 2016 que há uma baixa procura das vacinas. A Covid, na pandemia, na época do lockdown,
muita gente deixou de ir às unidades básicas de saúde com medo de serem contaminados contra a Covid, e isso desencadeou uma baixa cobertura, não só de algumas vacinas como todas, eu podia estar elencando várias aqui, mas a que mais nos preocupou é a vacinação contra a HPV, o HPV, né, o vírus, o papilomavírus humano. Para crianças, hoje em dia, está igualitária, assim, o Ministério achou oportuno igualar as idades, então a faixa etária preconizada agora para meninos e meninas é de 9 a 14 anos. Antigamente, o menino iniciava aos 11 e a menina iniciava aos 9. Agora não, foi igualado, né, a faixa etária preconizada justamente para que os meninos venham a aderir à vacinação. E a gente pede, né, para que os pais, os responsáveis, levem as crianças, principalmente os adolescentes, para os pontos de vacinação, para estar realizando a vacinação contra o HPV. Eu me lembro, Amélia, quando eu era criança, não faz muito tempo, que minha mãe gosta muito de médico, eu sempre digo, e ela sempre me levou para tomar essas vacinas. Inclusive, eu cheguei a ter sarampo, por exemplo, no iniciozinho da minha vida. Infelizmente, acho que com 2 anos, graças a Deus, não tive sequelas, mas é algo que poderia ser evitado com a vacina. O sarampo chegou a ser erradicado, mas um caso recente, né, foi constatado lá na região norte do Brasil, não pela deficiência do Estado em oferecer a vacina, mas porque aquele pai, aquela mãe, o responsável, não levou a criança para se vacinar. E existe, por exemplo, até hoje o cartão. Eu, particularmente, sempre que tenho a oportunidade, vejo algo ali, tomo a vacina. Tomei a da gripe ano passado, por exemplo. Mas existe também um mecanismo digital, já que a gente vive nessa sociedade tão informatizada, tão digitalizada, com um mundo, né, à palma da mão ali pelo smartphone. Existe uma forma, por exemplo, de eu baixar um aplicativo, passar ali no posto de saúde e dizer assim, ó, eu queria dar uma atualizada aqui no meu cartão digital nacional de vacinação para eu não perder mais nenhuma, inclusive as da Covid. Isso. Dá para fazer isso aí no SUS? Dá sim. Para a Covid, vacinação da Covid, nós temos o Conect SUS, né, que é feito pelo gov.br, e você faz uma senha, baixa o aplicativo e tem acesso a todas as vacinas contra a Covid, né, que você fez uso. Caso não esteja nenhuma vacina, entrar em contato com o município que foi vacinado, ou o Estado, caso não seja do Estado, ou tenha saído, entrar em contato para poder estar atualizando o seu esquema vacinal no Conect SUS. Para as vacinas de rotina, tem sim também como a população ir com o CPF, ir com o número do seu cartão do SUS, e lá, se foi vacina... No posto de saúde, né? No posto de saúde. Vacinas administradas de 2018 para cá, elas vão estar inseridas no sistema de informação. Se porventura ainda não estavam, mas eu tenho, por exemplo, o meu cartãozinho de vacina, dá para eu levar lá, pedir para dar aquela atualizada também? Dá sim, levando o cartão, tendo a comprovação de que foi realizada a vacinação através do registro no cartão, tem sim como fazer a transcrição para o sistema de informação e ficar com a caderneta atualizada no sistema. Queria só pedir a você a oportunidade e até que você me ajude aqui na informação que eu vou passar. Eu sempre gosto de dizer que a vacina contra a Covid não foi desenvolvida de forma apressada ou não chegou rápida à população porque foi feita de qualquer jeito. Não. O novo coronavírus é apenas um braço, né? Um dos integrantes da família do coronavírus, que tem esse nome, né, pela composição orgânica microscópica que a gente vê ali como uma coroazinha no entorno dele, não é isso? Isso mesmo. É porque, na verdade, esse grupo de vírus já é conhecido há muito tempo pela ciência, já existiam vacinas em desenvolvimento para a família coronavírus, para combater os agravos dessa família de vírus e, consequentemente, no período da pandemia, houve uma coalizão em nível global para concentrar esforços de modo que essa vacina pudesse ter uma celeridade maior no desenvolvimento, mas todas as etapas dos processos científicos e de segurança foram seguidos e, graças a Deus, é que ela conseguiu chegar para nós num tempo recorde na história mundial, criando até um novo paradigma desse desenvolvimento. Portanto, é bom dar uma pesquisada, é bom conhecer um pouco melhor como é que isso funciona, para que a gente não seja enganado
e acabe até por essa desinformação replicando um conteúdo que pode, infelizmente, matar pessoas, porque uma informação errada pode sim provocar um agravo, né? Fazer com que a pessoa não vá, pegue a doença e morra. Infelizmente, isso é uma realidade. E não só para o novo coronavírus, mas para todas as doenças. As vacinas são seguras, o Brasil sempre foi referência, eu tomei todas e espero tomar aquelas que surjam daí para frente, ainda que tenha uma pequena reação, pior é a doença, não é assim, Amélia? Falei tudo certinho? Tudo certinho. Então, tudo maravilha, perfeito. sinal do que eu estou aprendendo aqui com vocês nas entrevistas. E eu vou aproveitar já estamos aqui, já completamos o nosso tempo, mas eu gostaria de pedir a você que se despedisse daqueles que nos assistem, mandasse um recado se você assim desejar e, caso seja possível, até informe o contato para que as pessoas possam ter esclarecimentos por parte da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAL, por parte do Programa Nacional de Imunização, o PNI aqui em Alagoas. Agora é contigo. Joia, nesse momento eu queria que a minha fala chegasse aos profissionais de saúde, né? A gente sabe que os profissionais de saúde e os profissionais da ponta são eles que estão ali todos os dias, de segunda a sexta, né? Sempre aptos, sempre abertos para a população. E eu queria dizer o seguinte a eles, que profissionais de saúde bem qualificados endossam as nossas vacinas. Então, gostaria também de pedir para que vocês acolhessem esses pacientes que chegam na unidade básica de saúde, pedir aos pais também, encarecidamente, né, um apelo que a gente fala dessa forma, que levem seus filhos às unidades básicas de saúde, aos pontos de vacinação, para que sejam vacinados, que fiquem livres da doença e ajudem a erradicar, continuar erradicando, né, muitas doenças imunopreveníveis. Sem dúvida. E tem algum telefone de contato, algum local que as pessoas podem buscar essa informação, um site, né, já que falamos de tecnologia? Isso. Qualquer contato, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco lá no PNI, através do e-mail, que é o pnicovidal@gmail.com. O telefone, no momento, torna-se indisponível, sim, porque nós estamos numa área que está de risco, né, com problema de fiação, enfim. Mas nós nos encontramos na Travessa General Portugal Ramalho, por trás da Farmácia Central, ali no Farol, ao lado do SAMU. Qualquer dúvida... Muito fácil até de chegar lá, né, Amélia? É um lugar bem conhecido. E eu quero aproveitar para agradecer a você por essa gentileza, pelos esclarecimentos. E agradeço também à Secretaria de Saúde do Estado, na pessoa aqui do nosso querido assessor, o jornalista Josenildo Torres, que possibilitou essa mediação e nos encaminhou aqui, Amélia, para trazer esses esclarecimentos. Se Deus permitir, em breve estaremos de volta falando mais sobre saúde. E nós agradecemos, claro, a você, para quem esse programa existe. Em breve, nos encontramos aqui de novo, falando mais sobre essa temática tão importante. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.